Hoje, 15 de agosto, seria a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que aqui no Brasil sempre é transferida para o domingo seguinte, e, portanto, um dos santos do martiriológio desse dia é São Tarcísio, romano, patrono de todos os coroinhas, ministrantes, cerimoniários, de todos aqueles que se dedicam à liturgia. Há poucas informações sobre a vida e a morte desse santo. O que sabemos é o que o Papa São Damaso mandou que se colocasse na lápide da tumba de São Tarcísio, que ele era um jovem e que foi martirizado ao levar a Eucaristia para os cristãos que estavam presos, tendo sido agredido por outros jovens na Via Ápia. Ora, essas informações, embora pequenas, elas são bastante luminosas. Em primeiro lugar, porque São Tarcísio morreu durante o pontificado de São Sisto II, que foi martirizado um pouquinho antes de São Lourenço, seu diácono que celebramos há dias atrás. E São Tarcísio foi prestar uma obra de caridade, levar a Sagrada Eucaristia para os cristãos que estavam no cárcere, possivelmente os que estavam no Coliseu, prontos já para serem martirizados. Como essa perseguição foi uma perseguição curta, mas muito violenta, a perseguição do imperador Valeriano começou ali em 257, mais ou menos, criou-se um clima de hostilidade muito grande aos cristãos. Porque, embora o imperador Valeriano não morasse em Roma, tenha ido para a Pérsia e tenha morrido lá, inclusive, nunca tinha voltado para Roma, ele havia mandado alguns éditos imperiais nos quais mandava perseguir os cristãos de maneira muito forte, expulsando-os das suas casas, expropriando todas as matronas, as senhoras ricas que fossem cristãs, levando os sacerdotes cristãos a apostatarem, e se não apostatassem, a serem martirizados. Então, nesse contexto de uma espécie de, entre aspas, caça às bruxas, esse rapaz resolveu se arriscar e aceitou a missão de levar a comunhão, o viático, para aqueles cristãos que seriam martirizados nos dias seguintes, nas horas seguintes. Acontece que, diante da hostilidade que havia e dessa coragem heróica, indo pela Via Ápia. A Via Ápia é uma via que parte de Roma, vai até o sul da Itália, até Capua. Naqueles tempos, pelo menos, ia até Capua. Ali, ele é martirizado por defender a Eucaristia. Por isso ele é chamado de o protomártir da Eucaristia, porque conservou a Eucaristia consigo e não permitiu que a profanassem. Isso nos faz pensar muito, porque vivemos em dias nos quais a consciência dos fiéis acerca da presença real de Nosso Senhor na Eucaristia
nem sempre é das mais delicadas. O cuidado para com Nosso Senhor, para com as partículas do seu corpo, para que não se percam, para que não se cometa um sacrilégio, não se ofenda a presença de Cristo na Eucaristia. No meio de tantos abusos, de tantas irreverências, de uma dessacralização um tanto escandalosa, nós precisamos sofrer um pouco pela Eucaristia. O que significa sofrer pela Eucaristia? Sofrer para defender a Eucaristia nos nossos dias. Significa, muitas vezes, em primeiro lugar, reparar. O nosso Deus ofendido no Santíssimo Sacramento. Não apenas quando temos notícia de algum sacrário violado, mas pelos inúmeros sacrilégios que se cometem diariamente, pelas comunhões indignas, aqueles que comungam sem se confessar, ou se confessam sem se arrepender e logo comungam, aqueles que não fazem caso da presença de Cristo no sacrário, ou mesmo não tratam com dignidade o Nosso Senhor no santo sacrifício da missa, talvez igualando a qualquer espetáculo profano. Sofrer por Eucaristia significa passar o martírio da vergonha, às vezes em que for necessário, por exemplo, vencer um respeito humano para que o Senhor não seja ofendido. Pensemos em tantas pessoas que precisam passar por vexames até, para poderem salvar uma pequena partícula, um fragmento da Sagrada Comunhão. Quem não crê acha tudo isso um exagero, uma loucura, uma bobagem. Mas ou a fé católica é verdadeira e tem que ser tomada a sério, ou ela não é verdadeira e não tem que ser tomada a sério. Ou seja, se Nosso Senhor está realmente presente na Eucaristia, então paremos de brincadeira. É preciso tratá-lo com latria, com adoração. Ora, São Tarcísio foi imediatamente sepultado nas catacumbas de São Calixto. As catacumbas de São Calixto são uma espécie de complexo mortuário que existe em Roma, que o Papa São Zeferino mandou o diácono São Calixto fazer para que os cristãos martirizados fossem enterrados. Ali, por exemplo, estão enterrados até hoje cerca de 16 papas no cemitério de São Calixto, nas catacumbas de São Calixto. Ele foi levado para lá. E, até os nossos dias, nós podemos ver um testemunho de fé eucarística em todos os ministros não ordenados, de todos os tempos, como um grande coro de adoração e de reverência para com o Senhor, do qual participou São Tarcísio. Pensemos nos inúmeros acólitos, leitores. Antes havia ordens menores, como hostiários, aqueles que cuidavam das portas da igreja, acólitos, que servem ao altar, tantas e tantas, milhares e milhares e milhares de pessoas que se sacrificaram um pouquinho para servir Nosso Senhor
com maior dignidade. Peçamos a São Tarcísio que interceda por nós para que nós amemos a Sagrada Eucaristia e a adoremos com todo o nosso coração, com uma fé que jamais vacila ou se contenta com atitudes mesquinhas. E assim também nós nos esforçaremos dia após dia por amar e reparar o nosso Deus, que fez esse ato supremo de generosidade, entregando-se aos nossos cuidados no Santíssimo Sacramento do altar.